Olá, bom dia para você nesta sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição vamos falar sobre o quarto dia de buscas em Petrópolis. Nesta madrugada, as sirenes voltaram a tocar no Morro da Oficina. Anvisa aprova primeiro autoteste para a Covid no Brasil. Escola infantil é atingida por separatistas pró-Rússia na Ucrânia. E mais um menino preso em poço morre após resgate, desta vez no Afeganistão. E na madrugada desta sexta-feira, sirenes voltaram a tocar no Morro da Oficina, um dos locais mais devastados pela tempestade que destruiu parte de Petrópolis. Hoje é o quarto dia de buscas e, segundo o Corpo de Bombeiros, o número de mortos chegou a 120. Os sons de alerta eram intercalados com pedidos para os moradores buscarem um lugar seguro. Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Civil, 24 pessoas foram resgatadas com vida e 705 foram encaminhadas para os pontos de apoio montados na cidade, em igrejas e escolas da rede pública municipal. Um novo deslizamento provocou a evacuação do bairro 24 de Maio. Segundo a Polícia Civil, foram feitos 134 registros de desaparecimentos, mas não se sabe quantos desses já foram encontrados. Cerca de 500 bombeiros trabalham nas buscas aos desaparecidos. E o presidente Jair Bolsonaro liberou 2 milhões e 300 mil reais para a cidade de Petrópolis. A maior parte do dinheiro deverá ser utilizada na compra de cestas básicas. Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou a cidade para uma reunião com o prefeito Rubens Bom Tempo e com o governador Cláudio Castro. O ministro da Saúde disse que os recursos virão de imediato por meio de orçamento interno do próprio ministério, por intermédio de liberação das secretarias subordinadas. Queiroga explicou que o procedimento será similar ao que já aconteceu em relação à Bahia e à região do norte de Minas Gerais. O governador Cláudio Castro garantiu que haverá dinheiro do estado do Rio para a realocação das famílias desabrigadas, mas ressaltou que terá de haver entendimento com a prefeitura e outros órgãos públicos para permitir a construção de novas moradias, uma vez que a região serrana dispõe de poucos terrenos aptos à construção. De volta ao Brasil, após agenda na Rússia e na Hungria, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer hoje um sobrevoo na cidade de Petrópolis, acompanhado do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. E com a intenção de apoiar a população de Petrópolis, a Marinha do Brasil montou um hospital de campanha. O hospital vai contar com 12 leitos de enfermaria, 2 leitos de unidade de terapia intensiva e 2 leitos pós-operatórios, além de um centro cirúrgico e 3 estações de atendimento ambulatorial. Cerca de 60 viaturas, equipamentos e 300 militares, entre eles militares da área da saúde, já foram mobilizados para atuarem na cidade. E um vídeo mostra o resgate dramático de passageiros de 2 ônibus durante a inundação em Petrópolis. Um homem que ajudou no salvamento relata os momentos de tensão em um áudio enviado para a nossa equipe de reportagem. Em meio ao desespero, a solidariedade de quem presenciou o caos enfrentado pelos moradores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na última terça-feira. O áudio que você vai ouvir agora é de um homem que arriscou a própria vida para salvar os passageiros dos ônibus presos na enxurrada. Léo Mota trabalha em um condomínio próximo de onde tudo aconteceu. Mesmo sem preparo, ele e os colegas ajudaram no resgate das vítimas. A gente amarrou a corda num portão do condomínio e no ônibus. E assim nós começamos a tirar os passageiros do ônibus. Pegamos uma escada, quebramos a janela do ônibus, botamos a escada do ônibus até o muro do condomínio. Com isso resgatamos mais alguns passageiros. No meio do resgate, né, a chuva começou a subir muito. O pessoal dentro do ônibus começou a ficar mais apavorado, até que o inevitável
veio acontecer. Os ônibus acabaram arrastados pela correnteza. As pessoas que ajudavam no resgate conseguiram se salvar. Até agora, alguns passageiros seguem desaparecidos. A nossa intenção desde o início era tirar todo mundo de dentro dos ônibus. Todo mundo. Infelizmente a gente não conseguiu. É muito triste ver as pessoas pedindo socorro e a gente não poder fazer nada. Cinco anos atrás, o balanço do Plano Municipal de Redução de Risco de Petrópolis apontou que a cidade tinha quase 28 mil residências em áreas de risco para deslizamentos de terra. O documento enumerou várias medidas que deveriam ser feitas para evitar desastres como o que aconteceu nesta semana. Mas, segundo o geotécnico Luiz Carlos de Oliveira, um dos responsáveis pelo plano, quase nada havia sido feito até agora. A área mais afetada foi o bairro Alto da Serra, não muito longe do centro histórico da cidade, que foi residência de verão de Dom Pedro II no século XIX. O local em que aconteceu um deslizamento de terra devastador é densamente povoado, com casas modestas coladas umas às outras, ao longo de ruas estreitas e íngremes. Agora não tem nada, tô desde 5h30 da manhã aí, tô vendo bombeiro nenhum aí pra ajudar, entendeu? Então a gente vai desistir não. Com ajuda, sem ajuda a gente vai continuar. Meu, todo mundo aqui foi criado, nasceu, criado junto aqui, todo mundo aqui é família. Entendeu? Então, a gente perdemos família sim, perdemos muita família. Todas essas casas foram construídas na encosta, a maioria sem autorização, e cerca de 80 foram engolidas pela lama e pelos escombros na última terça-feira. Grande parte dos moradores sequer sabia que vivia em áreas de risco. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais calcula que quase 10 milhões de pessoas vivam em áreas de risco de deslizamento ou inundação no Brasil, muitas delas em favelas. E mudando de assunto, as contratações de trabalhadores temporários cresceu mais de 20% e superou o nível pré-pandemia. A repórter Maria Clara Leite traz pra gente os detalhes. De janeiro a dezembro de 2021, quase 2,5 milhões de trabalhadores temporários foram contratados no país. Em 2020, foram 2 milhões. Em 2019, 1,4 milhão. Os dados divulgados pela Acertem, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, mostram que o resultado atual é o maior desde o início da série histórica, que começou em 2014. A associação informa que o trabalho temporário cresceu em todos os setores da economia durante a pandemia. Isso porque é um regime que flexibiliza a contratação e a demissão em tempos de incertezas. E é justamente por essa razão que a expectativa da Acertem é de que esse tipo de contratação continue crescendo neste ano de 2022. Nos destaques internacionais, a Rússia expulsou o vice-embaixador dos Estados Unidos. O governo voltou a garantir que não quer a guerra, mas diante da insatisfação, disse que poderá recorrer a medidas técnico-militares. Só não explicou quais medidas seriam essas. O governo dos Estados Unidos voltou a elevar o tom sobre uma suposta invasão militar da Rússia à Ucrânia, rejeitando as alegações do Kremlin de que já está retirando suas forças das áreas próximas às fronteiras ucranianas. Por sua vez, o governo da Rússia ordenou a expulsão do diplomata americano Bart Gorman, vice-chefe da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, por razões ainda não esclarecidas, e entregou a sua tréplica resposta de Washington às demandas da segurança que apresentou em dezembro. Na tréplica, o governo de Vladimir Putin diz que as posições americanas não foram construtivas e sinaliza com retaliações técnico-militares. Ao mesmo tempo, volta a negar ter planos de entrar em território ucraniano. Na abertura de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, apontou que, no momento, o objetivo de seu governo é entender a gravidade da situação em solo e verificar se as alegações de que as tropas russas estão recuando são verdadeiras. Também no Conselho de Segurança, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que o momento atual põe em risco a segurança e a vida de milhões de pessoas na Ucrânia e rejeitou as declarações da Rússia de que parte de suas forças estariam retornando às bases.
Blinken acusou Moscou de tentar fabricar um motivo para justificar um eventual ataque e apontou que a imprensa russa está divulgando informações relacionadas ao conflito que considera serem falsas. A Rússia anunciou nesta sexta-feira que iniciou a retirada de mais tanques da região da fronteira ucraniana e de aviões bombardeiros da península da Crimeia, que era território ucraniano até 2014 e depois foi anexada pelos russos. Mas um bombardeio atingiu uma creche no leste da Ucrânia ontem. De acordo com o presidente do país, Volodymyr Zelensky, o ataque representa uma provocação das forças pró-russas. Na hora da explosão, as crianças estavam tomando café da manhã, contou uma funcionária. Na hora do ataque, havia 20 crianças no refeitório. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em uma rede social que o bombardeio pelas forças pró-russas foi uma grande provocação. Mas as autoridades da região de Lugansk, citadas pelas agências de notícias russas, acusaram o governo em Kiev pelos bombardeios. Líderes ocidentais reagiram com indignação. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson acusou Moscou de querer desacreditar o governo ucraniano para justificar uma invasão. Desde 2014, o leste da Ucrânia está imerso em uma guerra entre forças ucranianas e combatentes separatistas, apoiados militarmente por Moscou, segundo Kiev e países ocidentais. Segundo as últimas informações, a ação teria deixado 3 pessoas levemente feridas, entre elas um professor e um vigilante, e nenhuma criança se machucou. Você vai ver depois do intervalo, Anvisa aprova primeiro autoteste para a Covid no Brasil. E ainda, no Afeganistão, menino preso em poço morre após resgate. Nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta ao Jornal Toda Hora. Agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Os templos e igrejas de todas as religiões não terão mais que brigar na justiça por uma medida já prevista na Constituição e aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado Davi Soares comentou essa vitória. Foi sancionado pelo Senado Federal sobre o número de emenda constitucional número 116. Após 6 anos de muita luta, hoje os templos estão isentos de pagamento de IPTU. Antes eram os móveis próprios, mas os alugados ficavam de fora. Hoje os alugados também estão sendo incluídos aí nessa isenção e gravada na nossa Constituição brasileira. Vitória nossa, vitória da Frente Parlamentar Evangélica e que Deus abençoe a todos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu o primeiro registro de um autoteste para o coronavírus no Brasil. O produto é o Novel Coronavírus Autoteste Antígeno, da empresa Comércio e Indústria de Produtos Médicos, Hospitalares e Odontológicos. O produto aprovado usa um cotonete nasal e dá o resultado depois de 15 minutos. O Brasil completa um mês com casos diários acima de 50 mil. O número só esteve abaixo desse patamar no dia 16 de janeiro, quando eram registradas quase 25 mil infecções. O Ministério da Saúde confirmou 1.128 novas mortes por Covid-19 no Brasil. São 641.902 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Foram registrados 131.049 novos casos de Covid-19. Ao todo, são 27.937.000 diagnósticos confirmados. Com isso, o país completou um mês com casos diários acima de 50 mil. A média móvel de mortes chega a 841 vítimas diárias. O indicador registra aumento de 20% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 116.905 registros por dia. Já esses dados mostram uma tendência de queda com uma redução de 32%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 15 unidades da federação indicaram alta. Em estabilidade, agora estão 10 estados: Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e São Paulo. Um estado registrou queda:
Amazonas. Rondônia não divulgou os dados. E vamos falar de vacinação. O Brasil já aplicou mais de 382.197.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 170.176.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 79,78% da população, enquanto 152.935.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 71,69% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 59.085.000 pessoas, que é 27,7% dos brasileiros. E 33% dos brasileirinhos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. E para aumentar a cobertura vacinal das crianças, o estado de São Paulo faz a semana de vacinação contra a Covid nas escolas. A iniciativa começa neste sábado e vai até a próxima sexta-feira. A semana de vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19 nas escolas de São Paulo vai ser realizada em instituições públicas e privadas dos municípios que aderirem à campanha. As cidades vão ser responsáveis por definir a melhor estratégia de imunização, que a princípio prevê que as crianças sejam vacinadas no horário escolar. Não haverá necessidade da presença dos pais ou responsáveis durante a vacinação. Eles só precisam assinar um termo de concordância. As vacinas aplicadas em crianças foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e impedem que as crianças desenvolvam formas graves da doença. Até este momento, o estado de São Paulo já vacinou quase 2,5 milhões de crianças nessa faixa etária, o que representa 60% dessa população. Os alunos da Rede Estadual de Educação de São Paulo vão precisar apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou um atestado médico que comprove a contraindicação para a imunização já no segundo bimestre letivo. De acordo com a resolução da Secretaria de Educação, os alunos não vacinados não vão ser impedidos de frequentar as aulas, mas a situação deve ser relatada ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e às autoridades sanitárias. E ainda falando sobre a pandemia, o diretor do laboratório BioNTech disse que o mundo está cada vez mais preparado para enfrentar as novas variantes da Covid, com as quais vai ter que conviver durante muitos anos. O Gur Sahin afirmou que o vírus vai continuar a sofrer mutações e já há outras variantes no mundo, mas aprendemos cada dia mais com elas e estamos cada vez mais preparados. Apesar disso, ele acredita que devemos aceitar o fato de que vamos ter que viver com o vírus pelos próximos 10 anos. A BioNTech desenvolveu junto à gigante americana Pfizer uma das 2 vacinas contra a Covid-19 baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, atualmente disponíveis no mercado, e prepara um novo imunizante, a partir do primeiro adaptado à variante Ômicron. Sahin afirmou que estamos chegando a uma fase na qual a sociedade entende cada vez mais como enfrentar o vírus. Os dados de um ensaio clínico desta vacina vão estar disponíveis a partir de março. Ele também afirmou que a injeção pode começar a ser administrada em abril ou maio, caso seja necessário, apesar de vários países começarem a flexibilizar as medidas impostas contra a pandemia. Poucos dias após a morte de um menino que ficou preso em um poço no Marrocos, um caso parecido aconteceu agora no Afeganistão. O menino de 5 anos, preso desde terça-feira em um poço seco profundo no sudeste do Afeganistão, morreu. Um alto conselheiro do Ministério do Interior do governo talibã informou no Twitter que a criança, identificada como Aidar, nos deixou para sempre. Na manhã desta sexta-feira, as equipes de resgate conseguiram chegar até o menino, que caiu em um poço de 25 metros de profundidade na localidade de Shokak, na província de Zabul. Quando chegaram até ele, o menino ainda estava vivo, mas o estado de saúde não era bom e ele precisou receber atendimento médico no local.
A tragédia acontece poucos dias depois de outra similar no Marrocos, onde o pequeno Ryan, também de 5 anos, caiu em um poço e foi encontrado sem vida depois de passar 5 dias no local. O Serviço Meteorológico do Reino Unido emitiu nesta quinta-feira, ontem, um raro alerta vermelho por causa da chegada de uma tempestade que pode causar estragos significativos hoje, com ventos extremamente fortes. A passagem da tempestade Dudley causou pequenos distúrbios na Escócia e no norte da Inglaterra, como corte de energia elétrica em algumas comunidades. O fenômeno, que atingiu o Reino Unido na quarta-feira, não preocupa como raro alerta vermelho devido à tempestade Eunice, emitido nesta quinta e aguardada na sexta-feira. Segundo o Serviço Meteorológico, ventos de até 145 km por hora podem varrer o sudoeste da Inglaterra e o sul do país de Gales. Autoridades indicaram que Eunice pode lançar detritos voadores que provoquem risco de morte, danificar prédios e casas com explosão de telhados e quedas de cabos elétricos. A capital, Londres, está sob alerta laranja, com expectativa de ventos de até 130 km por hora. A cidade vai fechar parques e a famosa roda gigante London Eye. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que o exército está pronto para agir. Na Argentina, a alternativa que o governo aposta para segurar os preços será a criação de uma estatal de alimentos. No ano passado, a inflação de quase 51% na Argentina foi uma das mais altas do mundo. O ritmo não baixou e, em janeiro deste ano, o índice foi de quase 4%. A ideia da nova empresa é que a intermediação das vendas dos produtos alimentícios seja feita pelo próprio governo, evitando os atravessadores. Além disso, o governo está buscando estratégias para permitir que os pequenos produtores possam distribuir suas mercadorias mais facilmente, sem preocupação com as cotações do mercado internacional. Mas, ao fazer o anúncio, o governo argentino não informou quando a nova empresa deverá começar a funcionar. Mas os analistas já disseram que não acreditam muito na alternativa apresentada, porque o controle de preços não é uma solução de longo prazo, já que a inflação no país é um problema de longa data e exige a correção de desequilíbrios macroeconômicos. E antes de encerrar, um caso curioso. Um israelense encontrou em seu campo agrícola um morango de 289 gramas e essa fruta estabeleceu um novo recorde mundial. Um fato curioso chamou a atenção na vila de Kadma, no centro de Israel. Isaac Ariel colheu um morango gigante. Ao colocar a fruta na balança, o agricultor se surpreendeu. Pesava 289 gramas. Foi colhido recentemente, é o maior morango do mundo. Estamos na agricultura há 40 anos e nunca vimos nada parecido. A fruta encontrada em seu campo agrícola estabeleceu um novo recorde mundial do Guinness. É o morango mais pesado do mundo. Deu até água na boca. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, a Patrícia Velenic chega com mais informações para você. E eu e ela esperamos, é claro, você na edição da 1 da tarde. Boa tarde para você.